Nesta videoaula, a gente vai falar então sobre o módulo opcional de produtividade, otimização do sistema de agrupamento, que é esse ícone aqui. Né? Então nós temos aqui, a gente já viu o AutoNest, né? O manual interativo, enfim. Nós temos aqui esse ícone, que é a configuração da otimização do sistema de agrupamento. Então, como eu falei, é um módulo opcional de produtividade. Possivelmente ele pode não estar instalado no teu ProNest aí. Então você assiste a videoaula e se tiver interesse, contato o pessoal que comercializou o software, enfim, para, se existe interesse, pedir um orçamento e adquirir. É um módulo muito interessante porque ele faz o seguinte: ele pega e faz os cálculos das chapas, das dimensões de chapas que você tem no estoque ou na lista de peças, e cruza isso com as estratégias de corte que você quiser utilizar. Então ele faz vários cálculos e, com base na lista de peças, na lista de chapas e nas estratégias que você escolheu, ele vai achar a melhor estratégia. Então, qual é a principal diferença entre a otimização e o AutoNest? O AutoNest, que a gente está cansado de ver aqui, ele vai fazer o que? Ele vai te pedir aqui uma estratégia, tá? Você vai selecionar uma das estratégias de corte. Na próxima videoaula a gente vai conversar sobre como configurar as estratégias, ou na próxima, porque nem todo mundo vai ter esse módulo, então não adianta eu abordar esse assunto aqui. Mas enfim, você vai escolher uma estratégia de corte, vai definir uma chapa, ou vai dizer para o software utilizar aqui chapas da lista, né? Ele está usando aqui a lista de chapas, ou eu vou desenhar uma peça, uma chapa agora em tempo real, que vou criar um tamanho qualquer, né? Posso definir o tamanho aqui, e o software vai usar a estratégia 4 e vai preencher essas chapas aqui, ou vai usar essa lista, tá? Mas com apenas uma estratégia. A diferença principal da otimização é que eu posso vir aqui, ó, e configurar ela da seguinte forma: ó. Eu posso escolher as estratégias que eu quero utilizar. Todas essas aqui são estratégias, ó. Otimização retangular, estratégia 2, 3, 5, 6 e aí vai. Só que quanto mais estratégias eu selecionar aqui, mais cálculos o software vai fazer, consequentemente ele vai achar um arranjo melhor. Eu vou deixar aqui, para não demorar muito no nosso vídeo, eu vou deixar selecionado a estratégia 1 e a estratégia 4. Então ele vai calcular cada chapa e cada combinação de peças aqui com a estratégia 1 e 4. Tá? Dá um OK aqui. Então, outra opção, critérios de chapa. Selecionar a melhor chapa, tenho três opções. Está marcado selecionar a melhor chapa para cada agrupamento. Tá? Mas essa melhor chapa vem da onde? Está marcado aqui da lista de peças. Eu também poderia estar pegando do estoque, né? Ou um comprimento, ou um corte em comprimento. O que é o corte em comprimento? Corte em comprimento é se você trabalha com bobina, você vai dar um comprimento mínimo e máximo, e você pode usar também incrementos de tantos em tantos milímetros. Se você clicar aqui, você pode editar esse valor. Tá? Então, se você usa bobina, não tem você mesmo faz o corte da sua chapa, você pode usar essa opção aqui. Você poderia estar pegando as peças do estoque, que a gente já viu numa videoaula, as chapas do estoque, né? Ou eu vou deixar aqui da lista de chapas, tá? Vou deixar setado a lista de chapas. Por quê? Porque eu tenho aqui uma lista de chapas. Antes de eu fazer a otimização do Nest, eu vou mostrar para vocês aqui. Lista de chapas. Trabalho, lista de chapas. Para ficar bem fácil a gente entender, eu coloquei três chapas. Um retalho, 5 unidades. Uma chapa de 1500 por 3, também 5 unidades. E uma chapa de 1200 por 3, 5 unidades. Isso aqui é a minha lista de chapas, tá? Então eu não estou usando peças do estoque. O estoque eu teria só esse esqueleto aqui. Por isso que eu estou usando, então, para o nosso exemplo, a lista de chapas lá na nossa otimização. Voltando ao agrupamento, então, otimização do sistema de Nest. Estratégia 1 e 2, selecionar a melhor chapa para cada combinação. Então, quem que vai ser a melhor? Ele vai calcular entre aqueles três itens, 1500 por 3, 1200 por 3 e um retalho que eu deixei lá, da minha lista de chapas. Tá? Vou pedir para ele iniciar. Então, aqui começou o cálculo. Ó. Ele está aqui, estratégia 4, testando. Ele vai fazer 6 tentativas, tá? No teste 2, ele vai até o 6 para fazer o primeiro nest. Tá?
Então, o que ele está fazendo? Eu tenho 3 tipos de chapas com 2 estratégias, estratégia 1 e estratégia 2. Ele vai multiplicar as 3 chapas, 3 tamanhos diferentes por 2, vai dar 6 tentativas. Então ele vai fazer 6 tentativas para o primeiro nest, vai escolher o melhor aproveitamento aqui e vai setar vai deixar esse aproveitamento. Aí ele vai partir para o segundo nest. O segundo nest seria a quantidade restante de peças que ainda não foram encaixadas no primeiro. Mesma coisa, daí ele vai estar calculando 6 vezes, aqui ele está na 6ª tentativa, ó, do primeiro nest. Após isso aqui ele vai definir a melhor de 6 e vai deixar definido o primeiro nest. Tá calculando. Então, vocês entenderam? Agora ele já partiu para o agrupamento 2, olha só. Então ele vai fazer de novo 6 tentativas, porque eu tenho 3 tamanhos de chapas com 2 estratégias de encaixe diferente. Então ele vai 3 por 2 dá 6, 6 tentativas para o segundo nest. Então ele vai fazer isso para cada nest, até zerar a quantidade de peças da lista de chapas, lista de peças aqui, tá? Então assim, ó, fica um pouco mais lento o processo do que o auto nest, mas em consequência ele vai fazer ele está achando o melhor cálculo possível com os recursos que eu tenho, as estratégias que eu selecionei, os tipos de chapa que eu selecionei, os tamanhos de chapa e os itens que eu tenho para encaixar. Então é o melhor cenário possível, né? Se eu quisesse um trabalho melhor ainda, eu selecionaria todas as estratégias possíveis que tenho lá, deixaria ele calculando. Ele ia levar um bom tempo, porque eu tenho várias estratégias. Em vez de multiplicar por 2 a quantidade de chapas, ele estaria multiplicando lá por 6 ou 8 estratégias. Então daria bem mais tentativas, né? E demoraria bastante, mas seria o melhor aproveitamento possível, né? Eu vou deixar ele calculando aqui. E enquanto isso eu vou explicando o que é a estratégia. A gente vai abordar, a estratégia é um item que se configura nas configurações do ProNest. Lá nas configurações que tem tanto do software quanto do pós-processador, a gente vai ver na próxima videoaula. Então lá você escolhe se o software vai fazer um preenchimento horizontal ou vertical, de quantos em quantos graus ele vai rotacionar cada peça, né? Se ele vai botar peças maiores primeiro, se ele vai, enfim, as configurações de como encaixar a chapa são as estratégias, né? Então a estratégia 4 e a estratégia 1 elas têm configurações diferentes para fazer encaixes diferentes, por isso que ele está testando então uma estratégia ou outra em tamanhos de chapas diferentes, tá? Então agora eu vou só aguardar aqui, ele vai demorar um pouquinho ainda para concluir. Nós estamos no agrupamento 4. E a quantidade de agrupamentos vai depender aí do tipo da quantidade de peças a encaixar. Eu não sei quantos ele vai gerar aí, mas eu acho que uns 6 ou 8 agrupamentos, quem sabe. Um detalhe importante, eu posso cancelar aqui, não vou fazer isso, mas eu posso. Se eu cancelar, ele vai zerar todos os agrupamentos. Eu já estou no agrupamento 4. Se fosse no auto nesting, ele ia manter as 4 chapas e só não ia encaixar mais, né? Ia manter as chapas encaixadas. Na otimização de nesting, não. Se eu parar ela, ele vai me voltar a estacar zero. Eu teria que fazer toda a otimização novamente. Então tem que ter um cuidado para não cancelar aqui, porque é um processo um pouquinho demorado, né? Então, é outra diferença em relação ao auto nesting. É um módulo bem interessante, realmente para quem tem grandes quantidades de chapa, de peças a cortar, ele poupa muito serviço do encaixe. Imagina que você pode colocar várias chapas, lá, vários tamanhos diferentes e várias estratégias, e ele vai te dizer qual é a melhor chapa e vai fazer o melhor arranjo para ela. Então é uma coisa bem interessante mesmo. Ele leva em consideração o percentual de aproveitamento, tá? Ele tenta aproveitar o máximo possível a chapa, tá? E eu vou mostrar onde é que configura esse percentual. Tem algumas configurações no avançado que a gente não viu. Eu queria primeiro mostrar o que é. Aí agora a gente vai abordar então as configurações avançadas. Bom, eu acho que a gente não precisa aguardar ele concluir todos os nests, está recém no 5. Eu vou parar aqui, vocês entenderam, né? Ele ia preencher e ia zerar todo mundo aqui. Mas eu vou parar aqui para mostrar as explicações. Então. Olha só, como eu falei, ele zerou. Ó, não gravou nenhum nest. Eu tenho que deixar ele concluir para deixar as peças armazenadas na chapa, senão
eu perco tudo. Mas aqui, como é didático, não é um trabalho, não tem problema não. Então assim, ó, além dessas estratégias que a gente configurou aqui, podendo selecionando várias estratégias e o tipo de chapa, eu vou explicar mais detalhado agora. O nenhum, se eu selecionar o tipo de chapa nenhum, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as chapas que eu tiver na lista de peças e vai encaixar pela ordem, por exemplo. Ou se eu tivesse marcado o estoque também, ele ia encaixar pela ordem ou pela prioridade da chapa. Ele não ia levar em conta qual é a melhor dimensão para aproveitar melhor as peças. Tá? Ele ia pegar a chapa que eu tenho na pilha e ia encaixar primeiro. Eu posso também selecionar aqui um tamanho da chapa específico, né? E utilizar só aquele, ele vai usar só aquele tamanho, não vai selecionar outros tamanhos de chapa diferentes. E aqui em regras, ó. Então aqui é importante a utilização de corte. Eu estou dizendo para ele usar 95% de aproveitamento, ou seja, ele só vai parar de calcular se ele chegar nesse valor. Se ele chegar num cálculo que ele entendeu assim, bom, aqui aproveito 95% da chapa, então ele vai se dar por satisfeito. Esse é o valor recomendado. Tu pode pôr menos 70 ou pode pôr 100, depende da velocidade que você quer o Nest. Mas com 95% ele vai fazer até 95% ou superior. Se ele conseguir fazer 100%, ele vai aprovar também. Mas ele vai recusar os arranjos com menos de 95% de aproveitamento até que ele chegue na última opção de combinação. Se ele chegar na última opção lá de combinação e der 70%, então nenhum dos Nest, das combinações, chegou em 95%, ele vai usar a mais próxima disso. Mas se alguém ultrapassar, não tem problema, ele vai usar a 100%, por exemplo. Tá? Aqui está marcado, então, usar a utilização de apara reta no último agrupamento. As aparas a gente viu no AutoNest, se não me engano, ou no Nest manual interativo, é aquela linha que você faz para cortar o retalho. Então, se você usar o último Nest, geralmente ele não preenche toda a chapa, porque é 4 ou 5 itens, ou é meia chapa lá. O último Nest da peças quebradas, ele nunca vai preencher a chapa inteira. Dificilmente vai ter um caso que vai usar toda a chapa. Então, ele vai fazer a para em uma linha reta no blank e vai calcular aquilo como aproveitamento, não vai considerar toda a chapa. Tá? Deve agrupar todas as peças com prioridade 1 no primeiro agrupamento. Se você tivesse interesse nisso, era só marcar aqui. Ele estaria usando todas as peças de prioridade 1, ele tentaria zerar no primeiro agrupamento. Deve agrupar todas as peças, eu marquei, então quer dizer o que? Ele vai ter que agrupar todo mundo. Né? Usar peças de preenchimento ao calcular a utilização, são as pecinhas menores de aproveitamento, né? E incluir custos de produção, está marcado. Os custos de produção a gente vai ver no sistema de custeio, tem tabelas para preencher as informações aí, também tempo hora máquina, hora homem, tem gasto com consumíveis, enfim, o software tem uma tabela bem completa que leva em consideração os custos de produção, que a gente vai estar vendo na aula de custeio. Tá? Custos de material, então está marcado também incluir custos do material, também tem lá no estoque materiais. Você pode cadastrar lá as chapas e o custo por quilo, enfim, do material. Então, ele vai levar em consideração aqui o custo, por exemplo, se você tiver um material mais barato que o outro, ele vai levar em conta quanto você perde ou ganha com o aproveitamento, multiplicando por esses valores aí do custo. Então, você pode marcar. Se você só quer o arranjo, se preocupa só com o percentual lá de 95%. Se você quer uma coisa mais precisa, você pode marcar essa questão dos custos de materiais e custos de processo. Tá? Então são essas as configurações que nós teríamos aqui. Né? Recapitulando, é só você vir aqui no ícone e ativar ele, configurar aqui, selecionar as estratégias que você tem interesse. Selecionar se vai usar chapas da lista de chapas ou vai pegar do seu estoque, tá? Ou de uma bobina. Tá? É bem tranquilo de utilizar e não tem mistério. Tá? Eu não vou colocar arranjar novamente, que a gente já viu como que funciona. E se o ícone não estiver ativo para você não tem esse módulo contratado, ele é um módulo opcional, né? Aí é só entrar em contato. Então a gente se fala na próxima videoaula.